aula hoje falando do capítulo 3 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. É um capítulo bem longo, tá, pessoal? Esse capítulo ele é mais dinâmico do que o primeiro, naquele segundo, que foi bem chato, bem maçante, mas esse vai ser bem melhor. Só que ele é bem longo, ele vai do artigo 26 até o artigo 67. E tem outro detalhe, né? O capítulo 3 ele ainda se desdobra no capítulo 3A. O capítulo 3 ele vai do artigo 26, como eu disse, até o artigo 67. E o capítulo 3A vai do artigo 67A até o 67E. Então vai ser uma aula que não vai dar para ser feita em apenas uma única vez. Tá? Então vamos estar dividindo esse capítulo em pelo menos 4 aulas diferentes. Tá legal? Para a gente poder conseguir abranger ele, que ele é muito rico e é bastante importante. Muitas questões de prova estão dentro desse capítulo 3. Só que eu não vou seguir assim uma sequência do artigo 26 até o 67, a partir do 67A até o 67E. Não, nós vamos fazer alguns pulos. Então a gente vai lá na frente e vai voltar para a gente poder pegar. Então, na aula de hoje eu vou começar com o capítulo 3, mas vou começar a partir do artigo 60, que ele vai tratar de um ponto específico que se refere às vias, à classificação das vias. Então, nessa primeira aula desse capítulo 3, vamos começar falando justamente sobre isso, classificação das vias. Quando se trata de vias, bom, vocês lembram que quando a gente fala de vias, a gente está falando sobre a superfície onde acontece o trânsito de pessoas, veículos e animais. A gente tratou isso na nossa primeira aula, lembra-se? Aula 1, onde nós tratamos sobre alguns conceitos no capítulo 1 e o conceito de vias terrestres, quando nós falamos que vias terrestres compreende as vias terrestres urbanas e rurais, e compreende as avenidas, as ruas, os logradouros, os caminhos, as praças, as praias abertas à circulação, as vias internas dos condomínios e de áreas de estacionamento de uso coletivo, tá? Tudo isso corresponde às vias. E ele disse vias urbanas e vias rurais. Então, quando nós classificamos as vias, nós as classificamos em vias urbanas e vias rurais. O que é uma via urbana? Bom, a definição de uma via urbana e uma via rural, ela não é simplesmente uma definição geográfica, ou seja, se falar que via urbana é aquela que está no perímetro urbano e que via rural é aquela que está fora do perímetro urbano. Falamos que vias urbanas são aquelas vias que são administradas, que elas são cuidadas pelo município, pela prefeitura municipal, enquanto que as vias rurais são aquelas que são cuidadas, são de responsabilidade, são mantidas, são zeladas, são fiscalizadas por um órgão do Estado ou da União. Aí a gente volta já no capítulo 2, quando nós falamos do DINIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, e do DER, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens. Eles cuidam das vias rurais, enquanto que o município vai cuidar das vias urbanas. Tá legal? Então, vamos lá. Comecemos então com as vias urbanas. Essas vias então urbanas são de 4 tipos. Nós vamos encontrar chamadas vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. No caso das vias de trânsito rápido, são aquelas que são caracterizadas por acessos especiais, possuem trânsito livre, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, sem travessia de pedestres em nível. Ou seja, ela não tem cruzamento, ela não tem semáforo, ela não tem passagem de pedestre, ela não tem nada que de alguma maneira force você a diminuir a sua velocidade ou parar. Ela possui o trânsito livre. A velocidade máxima nessa via, caso não tenha sinalização, será de 80 km por hora. Ah, professor, então a paralela é a via de trânsito rápido? Não. A paralela, a Avenida Luiz Viana, aqui em Salvador, ela não é uma via de trânsito rápido, tá? Porque se você observar, a paralela, a Luiz Viana, ela tem semáforo, ela tem cruzamento, ela tem acessos a lotes lindeiros. Assim, o que é lote lindeiro? Lote é um imóvel, lindeiro é lateral. Então, fala-se de lote lindeiro, aqueles imóveis que estão na lateral da pista. Então, o que é a paralela? A paralela, na verdade, é uma via arterial. E o que é a via arterial? São aquelas vias caracterizadas por interseção em nível, geralmente controlados por semáforos, com acessibilidade direta aos lotes lindeiros, e as vias secundárias,
que também é chamado de vias coletoras, tá? Vias secundárias ou vias locais, possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. Na prova teórica, ele pode se referir a ela como avenida, via principal, via arterial ou simplesmente avenidas. Falou de avenida, está falando de uma via arterial, tá? Ela vai ligar pontos extremos da nossa cidade. Lembre-se que no primeiro, na via de trânsito rápido, ela não tem cruzamento. Já nessas vias arteriais, ela tem cruzamento, mas geralmente cruzamentos controlados por semáforos, tá? São cruzamentos semaforizados. A velocidade máxima na via arterial, caso não tenha placa de sinalização, será de 60 km por hora. Essas vias secundárias que ele fala aqui, também é chamado de vias coletoras. São o nosso terceiro tipo de vias, as vias coletoras. Elas são destinadas a coletar e distribuir o trânsito que tenha a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Ou seja, as vias coletoras são aquelas vias que me permitem o acesso ou que me permitem a fuga, a saída da via principal ou da via de trânsito rápido. Ela tem velocidade máxima de 40 km por hora quando não tiver uma sinalização, tá? Então, elas coletam e distribuem o tráfego. Vamos ver aqui o exemplo. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a Luiz Viana, né, que a gente tem falado. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui a Luiz Viana. A Avenida Luiz Viana, deixa eu entrar aqui no Google, né, para a gente ver, paralela. Iniciando aqui, é paralela. Então você tem aqui a Luiz Viana. Vamos aqui dar o zoom nela. Deixa eu dar aqui um aproximado mais aqui nesse ponto. Observe que aqui eu tenho a Avenida Luiz Viana. Eu tenho aqui a Avenida Pinto de Aguiar. Essa daqui é a Pinto de Aguiar. Essa aqui é a Avenida São Rafael. E essa daqui é a Avenida Gal Costa. E essa aqui no meio é a principal, então é a Avenida Luiz Viana, ou a paralela como a gente conhece. Tá ok? Aqui o estado de Pituaçu. Bom, vamos dar aqui uma visão aqui de solo para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Então aqui nós temos a Luiz Viana, que tem velocidade máxima de 80, porque tem uma placa de velocidade aqui. E a gente vai se aproximando para pegar então a via principal. Aqui nós temos a via coletora, separada pelo canteiro central, a avenida principal e a via coletora. A via principal e a via coletora. Então observe o seguinte, a velocidade máxima aqui dentro, deixa eu chegar mais para cá, a velocidade máxima aqui, tá, a partir desse ponto aqui, iniciando aqui a partir dessa marca de canalização, essa pintura aqui no chão chamada de marca de canalização, que dá uma continuidade ao canteiro central, a partir desse ponto, a velocidade máxima nessa via que a gente está aqui agora é de 40 km por hora, porque não tem nenhuma sinalização. Aqui fora, essa parte onde os outros veículos estão passando, a velocidade é de 80 km por hora. Se você observar, a pintura no pavimento, elas separam a pista em faixas de rolamento. Isso é chamado de faixas de rolamento ou faixas de trânsito. A faixa não é a pintura, tá, pessoal? A pintura é a linha que separa as faixas. A faixa é a área onde o veículo transita. Então esse espaço é chamado de faixa de rolamento, que é delimitada pelas linhas de divisão de fluxo. Nesse trecho aqui da paralela, vamos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 faixas de rolamento. Sendo que essa faixa aqui, ela é separada por uma pintura especial. Observe que a pintura nela, ela tem um tracejado um pouco mais curto e mais breve que os outros. Essa daqui separa as faixas, é chamada de linha de divisão de fluxo, enquanto que essa linha é chamada de linha de descontinuidade ou linha de preferência. Tá? Linha de descontinuidade ou linha de preferência. Observe que esse veículo vermelho está saindo de uma faixa e entrando nessa outra faixa que é separada por essa linha de descontinuidade. Essa faixa ela tem um nome especial, ela é chamada de faixa de desaceleração. Ou seja, por quê? Porque eu estou numa via onde a velocidade é 80 e eu vou entrar numa via onde a velocidade é de 40. Então, obviamente, eu vou precisar reduzir a minha velocidade. E eu não posso fazer isso em qualquer lugar.
eu tenho que fazer isso na faixa apropriada, que é a faixa de desaceleração. Então, na prova teórica, ele vai lhe cobrar. Qual é a finalidade de uma faixa de desaceleração? Ela facilita a minha saída da via principal. Então, eu estou na via principal e eu quero entrar na via coletora. Então, eu tenho que sinalizar, deslocar o meu veículo para a faixa de desaceleração, entrar então nessa faixa de desaceleração, como a van está aqui agora, e começar então a diminuir a minha velocidade para quando eu chegar a partir desse ponto do início do canteiro central ou da marca de canalização, eu já esteja na velocidade adequada da via. Caso tenha aqui um radar, tenha aqui um fotossensor, quando eu entrar nessa via, ele já vai me pegar, ele não pode me pegar em excesso de velocidade, então eu tenho que já estar a 40 km por hora. Então eu uso a faixa de desaceleração para isso, beleza? Então eu saí da via principal e pego a via coletora, que vai então distribuir aqui o tráfego para as outras avenidas, como se eu quisesse sair para Pinto de Aguiar, eu saio aqui do modo de visualização de solo. Então, se eu quiser pegar a Pinto de Aguiar, ou se eu quiser pegar aqui a Avenida São Rafael, ou se eu quiser depois ir também para a Avenida Gal Costa. Tá legal? Mas vamos continuar aqui. Eu estou aqui na via coletora, tá? Lembre-se que essa pista aqui interna, a chamada via marginal, é a via coletora. E essa aqui de fora é a via principal, a avenida, a via arterial. Então vamos lá. Vamos fazer agora o oposto. Primeiramente eu entrei na via coletora. Eu saí da principal para entrar na coletora. Agora vamos fazer agora o oposto. Chegando nesse ponto aqui, deixa eu dar aqui uma ajeitada aqui melhor. Aqui nesse ponto aqui, pronto. Agora a gente vai fazer o oposto. Eu estou na via coletora e vou sair da coletora para entrar na via principal. Tenho aqui uma saída. Vamos pegar aqui a visão de solo de novo. Então, eu estou na via coletora e vou pegar agora a via principal. E aí agora eu vou ter que fazer justamente o oposto que eu fiz anteriormente. Observe a linha, pintura no chão. De novo, ela é aquele tracejado mais curto, separando essa faixa, que agora é chamada de faixa de aceleração. A faixa de aceleração facilita a minha entrada na via principal. Então eu estou saindo de uma via de 40 e vou entrar numa via de 80, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho esse espaço todo aqui para poder ganhar velocidade, para quando então eu me integrar à via, juntamente com os outros veículos, eu já esteja na mesma velocidade que os carros que estão de janela, a 80 por hora. Ok, tranquilo? Então, sabemos que a faixa de aceleração facilita a minha entrada na via principal, enquanto que a faixa de desaceleração facilita a minha saída da via principal. Mas só um detalhe, tá? Essas faixas elas vão estar sempre na via principal. Então, não necessariamente a faixa de aceleração ou desaceleração estará me fazendo entrar ou sair de uma via coletora. Eu posso sair de uma via principal diretamente para outra via principal usando também essas faixas, sem precisar de uma via de ligação entre elas, que seria essa via coletora. Eu posso sair de uma via principal direto para outra via principal? Sim, pode acontecer de você já cair direto numa via principal, de uma para outra, tá? Avenida Orlando Gomes, vamos então entrar aqui para dar esse exemplo. Avenida Orlando Gomes. Deixa eu entrar aqui na Avenida Orlando Gomes, aqui em Salvador, Piatã. Vem aqui comigo, mais uma viagem aqui espacial aqui, para a gente entrar aqui na Avenida Orlando Gomes. Então é a Avenida Orlando Gomes, que vai dar diretamente na Avenida Oceânica, então na Orla. Então eu vou sair de uma avenida e vou cair direto na outra avenida, sem usar uma via de ligação para isso, uma via coletora. Mas eu vou ter a faixa de desaceleração e a faixa de aceleração. Então aqui também, pegando aqui a visão de solo mais uma vez, eu vou sair de uma avenida, mas eu vou ter aqui a faixa de desaceleração, eu vou desacelerar quando estiver aqui no finalzinho dela, e de novo voltar a acelerar quando estiver pegando a Avenida Oceânica. Então eu pego, saindo aqui direto pela direita, pego a faixa de aceleração para ganhar velocidade, já que aqui na orla a velocidade é 70 km por hora. Então eu diminuo a velocidade
na saída e na entrada da outra já vou ganhando de novo a velocidade para me integrar a via e me igualar em velocidade aos veículos que já estão nela, que é de 70 km por hora, usando então essa faixa aqui da direita, que é a faixa de aceleração. Legal? Então, você tem aqui a finalidade então dessa faixa de aceleração e desaceleração. Daqui a pouco a gente vai ver uma questão sobre isso, tá? Depois da via coletora, voltando aqui para a tela de novo, nós temos agora as vias locais. Essas vias locais me permitem o acesso a áreas restritas. São vias caracterizadas por interseção em nível, não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. Nesse caso vai ter cruzamento, mas não vai ter semáforo, porque são vias dentro de áreas restritas, dentro do condomínio, dentro do shopping. Então você vai ter aquelas chamadas vias locais. Velocidade máxima, caso não tenha placa de velocidade, será de 30 km por hora. Servem para dar acesso a áreas restritas. Legal? Vias urbanas. Nós temos as vias arteriais, a via de trânsito rápido para começar, 80 por hora, vias arteriais, 60 por hora, via coletora, 40 km por hora e as vias locais, 30 km por hora. Vamos agora às vias rurais. São de dois tipos. As vias rurais são de dois tipos, as chamadas estradas e rodovias. Estrada é uma via rural que não tem pavimento, são vias rurais sem pavimento, não tem asfalto, não tem nenhum pavimento. A velocidade máxima nessas vias, nessas estradas, ou seja, nessas vias rurais sem pavimento, será de 60 km por hora, caso não tenha sinalização. Já nas rodovias, que são vias rurais pavimentadas, estrada, via rural sem pavimento, rodovia, via rural com pavimento. A velocidade máxima nessas rodovias vai depender se ela for de pista dupla ou de pista simples. Pista dupla significa que tem um canteiro central separando os dois sentidos da via, que vai ter velocidade máxima de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 km por hora para os demais tipos de veículos, caso não tenha sinalização. Porém, se ela for de pista simples é mão dupla, porém não tem canteiro central separando os dois sentidos, então fala-se de pista simples, a velocidade máxima vai ser de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 também para os demais tipos de veículos. A velocidade mínima para cada tipo de via vai ser sempre a metade da sua máxima. Legal? Vamos tentar aqui ver algumas questões para ver se a gente consegue responder. Ora, muito fácil essa, né? Então vamos lá. Vejamos aqui. A faixa de desaceleração serve para facilitar a entrada dos veículos nas vias secundárias, facilitar a entrada dos veículos nas vias preferenciais, facilitar a saída dos veículos da via principal, diminuir a velocidade dos veículos ou servir de descanso para os condutores. Um segundo para você responder. Pronto, respondeu? Muito bem, muito fácil, né? Ora, então se eu sei que a faixa de desaceleração, ela me facilita a saída dos veículos da via principal. Lembre-se que essa faixa de desaceleração, ela vai ser encontrada na via principal, tá legal? E lembre-se que não necessariamente, claro, se você perguntar, mas Augusto, se eu estou saindo de uma via principal, eu não estaria entrando na via secundária? Não necessariamente como lhe mostrei, tá legal? Eu posso estar saindo de uma arterial diretamente para outra arterial sem ter que passar por uma via coletora, que é o comum ter, uma via de ligação entre essas duas vias principais. Mas se caso não tenha, eu saio de uma principal direto para outra principal. Por isso a resposta não seria a letra A, facilitar a entrada dos veículos nas vias secundárias, que são as coletoras, mas sim para sair da via principal. Vamos ver mais uma outra questão aqui? Vamos lá. A faixa que serve para facilitar a entrada dos veículos na via preferencial é chamada de desaceleração, retenção, segurança, pedestre ou aceleração? Ora, muito bem, você acertou. Faixa de aceleração, enquanto que a faixa de desaceleração facilita a minha saída da via principal, a faixa de aceleração facilita a minha entrada na via principal. Tá vendo aí? Muito fácil, né?
essa foi a nossa primeira aula dentro do capítulo 3, tá legal? Essa é a nossa terceira aula, mas é a primeira no capítulo 3. Esse capítulo ainda vai requerer pelo menos mais 3 aulas para a gente poder destrinchar ele todo. Vamos tratar nas próximas aulas sobre as regras gerais de circulação e conduta, as regras fundamentais de trânsito. Falaremos sobre a circulação de ciclomotores, a utilização de buzina e também de luzes, como também no capítulo 3A, que vai tratar da regra de circulação para profissionais, tá? Transporte coletivo de passageiro, coletivo e de cargas também, tá certo? Até a próxima.